Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News Entrevista. Hoje a gente vai conversar sobre crianças e adolescentes e a saúde mental deles. O que a gente pode visualizar quando observamos comportamento de crianças, atitudes, a forma como eles agem dentro das escolas. Muitos vídeos na internet demonstram algumas instabilidades. E como também pais responsáveis, professores, tias de escolinha podem agir diante de uma situação como essas que nos impressionam. Bom, saúde mental é um assunto sério e a gente aproveitou esse tema para conversar aqui com a psicóloga Laísa Adrian. Está aqui com a gente mais uma vez. Prazer receber você aqui de novo. De novo. Tudo bem, Anderson? Graças a Deus. Tudo ótimo. Vamos falar sobre essa realidade. Infelizmente, muitos pensam que crianças não precisam ter atenção a isso, né? São crianças, brincam, esquecem. Bom, recentemente a gente entrevistou aqui o delegado Cleiton falando sobre a pedofilia e o caos que atitudes de agressões sexuais causam em crianças, como aquilo deturpa a vida da criança e atrapalha, acaba com a vida de um ser humano. Então, assim, não é bem uma coisinha boba que a gente pode tratar. A gente vai conversar depois desse vídeo, para a gente entender um pouco da complexidade desse assunto. Rodou. A saúde emocional das crianças tem ganhado cada vez mais atenção especial diante de números preocupantes sobre a infância e a adolescência. No mundo, 1 em cada 6 crianças e adolescentes sofre de algum transtorno mental. No Brasil, há 10 milhões de casos entre pessoas de 0 a 19 anos, segundo dados recentes. Esse cenário ressalta a importância de desenvolver desde cedo um cuidado emocional com as crianças, envolvendo tanto o ambiente familiar quanto escolar. Psicólogos e psicopedagogos apontam que a internet tem facilitado o acesso precoce das crianças a informações de todos os tipos, sendo essencial que esses temas sejam abordados em casa de maneira aberta e adequada para cada faixa etária. Além disso, as escolas são incentivadas a manter um olhar atento sobre o comportamento de seus alunos e a promover uma comunicação ativa com os pais, especialmente quando questões emocionais se tornam visíveis. Para enfrentar esses desafios, especialistas defendem uma articulação eficaz entre escolas, famílias e serviços de saúde. Esse trabalho conjunto pode não só identificar dificuldades emocionais mais cedo, mas também garantir que crianças e adolescentes recebam o suporte necessário para lidar com as pressões e incertezas do mundo atual. Pois é, uma realidade que a gente vive dentro de casa com eles é totalmente diferente quando eles vão para o mundo, né? A escola, creche, cursinhos de futebol ou natação. Sim. É um momento em que, e é um lugar que não tem mais como proteger como a gente protege em casa. Triste é quando dentro de casa não existe essa proteção, né? Mas vamos acreditar, primeiro, nessa primeira levada aqui do programa, que essas crianças dentro de casa têm um pouco mais de estabilidade. Sim. Como é que a criança, já que a gente vai falar sobre isso, como é que ela constrói esse desenvolvimento ou se desenvolve emocionalmente? Ela já nasce sabendo de todas as coisas ou como é que ela vai experimentando? Eu acho que vai bem mais do ambiente em que ela está. Eu posso dizer assim, entre aspas, eu sou um pouco suspeita para falar. Eu cresci numa casa com uma estabilidade, assim, emocional, um cuidado. Assim, amo muito os meus pais, por isso também. Eles trouxeram pra gente, eu sou a mais velha de 3 irmãos, e eles trouxeram pra gente essa segurança, sabe? Graças a Deus comigo não teve nenhum problema assim, mas no momento, por exemplo, em que a escola chamou a minha mãe por conta da minha irmã e falou, olha, acho que a gente precisa observar, acho que ela tá tendo algum tipo um delay, não sei, no aprendizado, minha mãe, opa, peraí. Ela não simplesmente ignorou e falou, não, é frescura, não, é preguiça de estudar. Não, minha mãe foi, correu atrás, levou em neurologista, neuropediatra, fez todo um estudo dela e não sei o quê, e descobriu que minha irmã tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. E a partir daquele momento ela começou a fazer todo o acompanhamento com a neuropediatra e também fazer o uso da medicação para déficit de atenção. Então, assim, não foi ignorado, foi cuidado, foi investigado. Esse é um problema. Os pais, parece que eles se fecham. Sim. Quando um professor ou coordenador pedagógico, né, chama-os para conversar e aponta, olha,
é interessante investigar, né? Eu não sei se os professores ou se os profissionais já dão alguma hipótese de diagnóstico, até porque eles não estão ali para fechar esse diagnóstico. Porém, eu conheço casos de pais que foram chamados na escola para investigar o TEA, transtorno de espectro autista, Sim. TDAH, e eu conheço também pais que, olha, se fecharam de tal forma que não procuraram um profissional, deixaram como está, e hoje a gente vê diferença. Sim. Né? Sim. Tem aqueles que, como seus pais, que levam a sério, né? E tem aqueles que não. O problema é que quem sai perdendo... São as crianças. A criança acaba tendo todo o desenvolvimento afetado. Sim, com certeza. E assim, então o ambiente em que a gente cresceu foi um ambiente assim de cuidado. Não, vamos investigar, Sim. sabe? Outra coisa simples, quando eu questionei minha mãe por conta de problemas de visão. Minha mãe... Não, você tem certeza? Realmente você não está enxergando direito? Primeiro faz aquela avaliação para saber se a criança não está mentindo. Sim. Porque pode acontecer. Dali me levou até o oftalmologista, eu estava com um grau um pouquinho alto nos olhos e tudo mais, precisei fazer o uso de óculos. Então, assim, são cuidados que precisam ter com a criança e levar em consideração o que a criança está falando, e isso vai empoderando a criança e futuramente ela vai ser um adulto com mais uma estabilidade emocional melhor. Sim. E também uma criança mais, me fugiu a palavra agora, mas assim, mais certeira, até mesmo em tomar decisões, mais confiante. Ela vai ser uma criança mais confiante, porque o que ela passou na infância foi levado em consideração, foi levado a sério, teve um cuidado, teve uma explicação. Aí o outro caso dentro da minha casa foi também o meu irmão. Meu irmão também tem transtorno de déficit de atenção. E foi cuidado, é medicado. A minha irmã já se formou, minha irmã é professora hoje. Quando chegou para ir para a faculdade, ela falou, não quero mais remédio. Minha mãe tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Mas ela tomou desde a infância até quase que a vida adulta, fase adulta. Exatamente. E uma diferenciação, algo diferenciado, foi que ela não teve tratamentos especiais, sabe? Então, assim, quando a criança até recebe um diagnóstico desse, muitas vezes tem casos e casos. Sim, algumas crianças precisam ter uma prova diferenciada, precisam fazer prova num lugar mais silencioso para não perder a atenção. Ou usar os fones, né, exatamente. de ouvido. E aí minha mãe perguntou para a psicóloga, para neuro, ela precisa? E a neuro falou, ela quer? Não, ela não quer. Então, ela tem capacidade para conseguir fazer ali junto com todo mundo. E ali ela foi. Hoje, a Luciana é professora de maternalzinho. Na educação infantil, que tem que ter uma estrutura muito bacana. Nunca bombou na faculdade, sabe? E é até o que a gente passa para o meu irmão. Tá vendo tua irmã? Tua irmã também fez uso do mesmo medicamento que você faz, mas olha onde é que ela está hoje. Sim, é tudo questão de você querer. Então, assim, esse empoderamento da criança ali na infância e também na adolescência vai com certeza fazer com que ele deslanche ali na vida adulta. A questão é esse diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor. A medicação para alguns transtornos, como de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, o TOD também, né, que tem... Muitas pessoas pensam assim, na minha época não tinha nada disso. Ok, mas na nossa época isso não era comum, não tinham tantos profissionais. Não tinha tanto estudo sobre isso. Exato, não tinha pesquisa suficiente e não tinham nem profissionais capacitados ou especializados nessa área para diagnosticar. Hoje em dia, o que tem muito preconceito é o TOD, transtorno opositor desafiador, porque o que pode se confundir com o TOD? Uma criança mal educada. Exato. Uma criança que faz birra. Então, até mesmo dentro das escolas, os professores e diretores e coordenadores são muito contra o TOD. Porque eles falam assim, não, isso daí é falta de educação, isso aí é uma criança que não tem controle, isso é uma criança que não tem limite. Mas não, às vezes foge ali do não ter limite e passa a ser um transtorno. E tem que ser observado e cuidado, porque tem um tratamento específico para isso. O lance todo é que os profissionais, até da área de educação, quando se formaram, não tinha essa abertura toda e não tinham essas informações. Sim. Então, assim, eles vão sempre achar, é mal educada, é mal criada, a mãe não dá limite, é falta de pancada. Tem alguns que falam alguns absurdos. A questão é que, hoje, com esses diagnósticos que não servem para rotular a criança, né? Porque isso é um grande problema quando a gente rotula. Isso daí tem TDAH, deixa para lá. Não.
Pelo contrário, né? Os apelidos na escola hoje é Todinho, né? Ah, isso aí é Todinho. Olha que coisa mais feia. E a criança pensa, ele não presta atenção. Você que pensa que não presta atenção. Sim, presta atenção em tudo. A gente está num período que a gente fala muito sobre criança, né? Sobre esse envolvimento e o desenvolvimento das crianças, porque a gente, por muitos anos, desconsideramos a importância e a realidade, a necessidade deles. Historicamente, não existiam crianças. Eram mini-adultos que tinham que se comportar como adultos, então eles não recebiam aquele respeito do próprio desenvolvimento cognitivo, né, cultural, social. Agora, existem algumas ferramentas que a gente pode usar dentro de casa. Nem todo mundo é profissional, nem todo mundo sabe todos os diagnósticos, né? Pai, mãe, ou tio, tia, avô, avó estão sempre junto com a criança, eles são importantes nessa formação e nessa construção, não? Com certeza. Ali, ter um ambiente familiar saudável, com certeza ajuda a criança a ter um desenvolvimento melhor, sabe? Eu não posso falar para você assim, Anderson, eu sou uma mãe perfeita, meu marido é um pai perfeito, meus pais foram pais perfeitos, de forma alguma. A gente erra, como uma frase que minha mãe sempre fala, a gente erra na intenção de acertar. Mas assim, tem muitas vezes, a gente até conversava sobre isso, como que consegue trabalhar, eu ainda faço meus atendimentos, mas tem a minha filha, tem casa, tem ministério. Então, tem hora que você está sobrecarregado, né? Então, se eu falar para você, não, nunca gritei com a minha filha, eu vou estar mentindo para você. Nunca briguei com a minha filha, eu vou estar mentindo para você. Tem hora que a gente foge do controle, mas a gente tem que ter aquele dedinho na consciência e falar assim, não, peraí, ela é uma criança que está em desenvolvimento, ela é uma criança que está descobrindo as coisas, ela é uma criança que quer pegar as coisas para ver, sabe? Ela precisa sentir aquilo ali. Minha mãe dá um exemplo muito claro sobre isso. Minha mãe fala que nunca desmontou a casa por conta de nós. Não, não é a casa que se adapta à criança, é a criança que se adapta dentro de uma casa. Ah, mas ela não pode pegar esse copo aqui. Mas a partir do momento que você permite que ela pegue, que ela dê uma olhada, vê que tem água, que está molhadinho, não sei o que lá, já viu, matou sua curiosidade, agora você pode colocar ele no lugar e você não vai precisar pegar mais, porque você já viu. Não dá para se tirar tudo, né? Não tem como. E a partir daquele momento que você matou a curiosidade da criança em algo que ela não pode mexer, ela não vai voltar mais para mexer. Mas se você ficar naquela, não mexe, não pega, você vai se machucar, você vai quebrar meu negócio. Só aumenta a expectativa dela pegar aquilo. Por que eu não posso pegar aquilo? Deve ser muito importante, muito legal, porque eu não posso pegar. Então, assim, nunca minha mãe montou uma casa por conta da gente, mas ela mostrava, tá aqui meu enfeite, você tá vendo? Você já pegou, já olhou? Então, tá aqui dentro. Agora não mexa mais. Então, isso vai criando na criança, assim, um ambiente saudável de, não, me deixou participar para conhecer isso. Legal, eu faço parte desse ambiente, eu faço parte dessa casa. Eu também sou importante porque me deixou ver isso, entende? Então, ter avós, tios, tias, primos, todos ali presentes e respeitando a criança, eu uso bastante exemplos da minha casa, né, da minha família. Meu irmão teve que passar por um tratamento psicológico na infância, hoje ele está com 14 anos, precisou passar por conta de uma vergonha que ele tinha que já chegou a ser patológico. A gente perguntava para ele, e aí, como é que foi a aula, Felipe? Conta pra gente. Ele não respondia, ele não conversava, não interagia nem com a gente dentro de casa. Mais uma vez, os meus pais, com toda a sensibilidade, falaram, não, tem alguma coisa errada. Levaram ele até a psicóloga e ali ele começou a fazer um tratamento. Então, e uma coisa que chamou a atenção é que a gente é de uma família tradicional, mineira, meu pai é mineiro, então a gente tem aquele costume de chegar e bença pai, bença mãe, bença tio, bença avô, bença avó. E fica muito naquela, até por conta da família, que se chega uma criança e não pede benção, vixe, filho de fulano é rebelde, né? É mal educado. É mal educado. Não respeita. E o que fez parte do tratamento do meu irmão? Não obrigar ele a fazer as coisas. Ele precisava sentir a vontade dentro daquele ambiente, a ponto dele falar assim, eu quero pedir a benção. Eu quero cumprimentar. Então, teve que ter um entendimento ali da parte dos tios, dos avós, que não poderia forçar. Deixa eu abrir um parênteses. Engraçado é que quando precisa fazer um tratamento com a criança, parece que é mais difícil convencer os adultos que estão ao redor. É, porque eles são tão inflexíveis com algumas coisas, né, que dá ruim o negócio. A criança não pode deixar o guarda-roupa dela bagunçado. Isso me incomoda bastante, guarda-roupa bagunçado. Sim. Mas o espaço é dela que ela precisa ter consciência, que ela bagunça e ela arruma, né? É o lugar dela, é o mundo dela, aquilo ali. Dela. E também, lógico, você tem que chegar e falar, né? Olha, tá na hora de arrumar o guarda-roupa, tá uma bagunça, tá roupa suja, roupa limpa, tudo misturado. Mas parece que as crianças, elas precisam, embora a gente já venha com esses estudos de criança,
parece que os pais contam e olham para elas e veem mini adultos. Você tem que agir da maneira que eu acho que você tem que agir, que eu penso que tem que agir. A diferença é que tem 30 anos de formação aqui e 3 anos de vivência aqui. Como né? é que você quer que uma criança da idade da minha filha, que vai fazer 3 anos, dobre uma blusa da forma que eu dobro? Ela não vai conseguir. Então, as coisas são tudo um processo. Um dia ela vai conseguir, mas é um processo. A minha filha, se ela bagunça os brinquedos dela, daqui a pouco ela sabe que ela vai ter que colocar no cesto de brinquedo de novo. Ela já chega da escola, tira o tênis e ela abre o guarda-roupa e guarda o tênis. Guarda não, ela joga o tênis lá dentro, mas o primeiro senso dela é que ali já é o lugar do tênis. Não interessa se ela jogou ou se ela colocou. Sim, verdade. Mais pra frente, com certeza ela vai arrumar os sapatos ali bonitinho. Mas hoje em dia, o senso dela é que ali é o lugar do sapato. Tá, joga, mas pelo menos está no lugar dele, entende? Então, tudo é uma questão de processo. Ela sabe que as roupas ficam dentro do guarda-roupa, os brinquedos ficam ali. Quando ela senta para brincar, por exemplo, de casinha, ela arruma os potinhos, as panelinhas, os copinhos. Então, tudo isso faz parte de um processo. Ai, não dou brinquedo pro meu filho. Que isso? Como é que você não dá um brinquedo para um filho, sabe? Ele brinca com o quê? Ele com o brinca celular? com o quê? E isso ele vai aprendendo também. Uma menina, ela olha o que a mãe está fazendo na cozinha e ela vai ali e ela faz igual. Se eu arrumo os copos no armário, quando eu olho, a Zoe está arrumando os copos na mesinha dela. Sim, verdade. Sabe? Então, assim, são exemplos. Amanhã ela vai precisar arrumar os copos de verdade no armário. E ela vai aprendendo desde agora. Um Lego, não tem aqueles Legos maiores, né? Ali ela vai montando. É uma questão de organização. É verdade. Um treinamento de organização aquilo, mas que as pessoas não entendem. Ah, não dou brinquedo pro meu filho porque faz bagunça. Fora a noção de lógica que eles precisam ter lá na escola, na terceira, quarta, não é mais que série, agora é terceiro, quarto, quinto ano, né? Eles precisam ter lógica, pensamento de raciocínio lógico, de rapidez. Sim. E esses brinquedos são muito mais úteis do que entregar o celular para ele ficar zapeando ou navegando, né? Exato. Por vários sites e YouTube aí que não é que não se aprende um monte de coisa errada. Exato. Mas acham que celular é a babá eletrônica, né? Mas não é. Agora, convenhamos, tá certo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não dar um celular para a criança e, assim, a perder de vista. Mas também não dá para a gente pensar e falar para os pais assim, olha, não dê celular para o seu filho, porque tem hora que precisa de 1 minuto de paz para a mãe tomar um banho, para fazer uma comida. É muito não radical. Dá para entreter o tempo inteiro. É ser muito radical. Não, meu filho é 100% sem telas. Não ponho nada na televisão, não pego o celular, não vai virar para a televisão. Hoje em dia, no século XXI, a gente está na era digital. É muito impossível, é muito impossível. Onde você chega, se a gente entra aqui na produtora, você já dá de cara com 2 televisões. Tudo bem, aqui dentro a gente trabalha com televisão, mas você vai no consultório médico, o que tem lá? Tem TV. Tem uma televisão. É não, verdade. meu filho não pode ter acesso à tela. Você vai fazer o quê dentro de um, O engraçado é consultório? que falam isso, mas o tempo inteiro as festas de aniversário das crianças é de personagens das telas. E como é que vai fazer as festas se ele nem conhece o personagem da tela? Pois é. Agora é o seguinte, né? Não dá pra gente ser, como você falou, radical, não vai usar. Mas dá, até porque, se você não dá o celular, você precisa entreter ou segurar a atenção dessa criança em alguma outra coisa. Se você consegue fazer isso ao longo do seu dia, trabalhar, estudar, cuidar da casa ou cuidar de si mesmo, beleza. Você pode até fazer um cursinho no YouTube e vender, porque é raridade É muito isso. raro, muito raro. Agora, tem momentos que dá para dar um pouquinho a tela, vigia os sites, né? Limita, né? Tem agora uns perfis kids que você consegue Sim. colocar, que já dá uma segurada para a criança não ir para um lugar obscuro. E limita o tempo também. 1 hora por Pois dia, é. 2 horas por dia. No decorrer do tempo vai crescendo, aumenta um pouquinho o tempo. Não dá para pensar assim, mas na minha infância eu vivi muito bem sem isso. Perfeito. Na nossa infância, São tempos há diferentes. 30, 40 anos atrás. Isso mudou completamente. A gente precisa entender essa mudança. Não estou falando que as crianças agora têm que ter uma autoridade sobre os pais. Isso, a autoridade continua sendo dos pais. Sim. Mas você precisa entender que o mundo é diferente e que a realidade das crianças, por mais que você não dê em casa, eles conseguem captar fora. Exato. Né? Laís, eu tenho algumas perguntas que vão rodar aqui na tela. A gente vai vendo as perguntas e a gente vai conversando. Vamos ver se a gente não vai sair muito, né? Porque a gente começa a conversar aqui, um negócio vai embora. Joga a primeira pergunta aí na tela. Quais são algumas atividades práticas para fortalecer os laços entre pais e filhos? Antes de você responder, deixa eu só ressaltar, o Instituto Federal Kids, que esteve com a gente já aqui no CJC News, realiza
uma corrida de pais e filhos, eu achei mó barato, né? O pai vai amarrado na criança ali com uma cordinha, né? Correndo junto. Esses encontros e aproximação, principalmente no esporte, deve ser uma ferramenta fantástica para essa relação. Com certeza. Isso aí já é um exemplo de algo que você pode fazer com seu filho para trazer essa união e fortalecer o vínculo que tem, né? Fortalecer os laços entre os pais e os filhos. É uma atividade que vocês estão fazendo juntos ali, uma corrida. Às vezes, levar a criança para a cozinha e cozinharem ali juntos, fazerem atividades juntos, jogos lúdicos ali com a criança. Jogos de tabuleiro, né? Jogo de tabuleiro, porque prende bastante atenção. Você falou da corrida do Federal Kids, eu vou ver aqui se eu consigo achar. A minha família participou dessa corrida lá em Brasília. Lá em Brasília participaram. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Que barato. E assim, como eu falei para vocês aqui no início, que o meu pai... Aqui, deixa eu aumentar o brilho aqui, não sei se vão conseguir mostrar. Meu pai, ele gosta bastante, assim, de fazer essas programações... Aqui, mostra para aquela ali. Com a família toda. Vamos ver se dá para mostrar. Olha que Olha lá, barato. esse aqui, ao contrário, né? Esse aqui é meu pai, a minha mãe, os 2 irmãos dela... Minha irmã, meu irmão, meu primo, os outros também são meus primos. Oh, então foi todo mundo, vestiu a camisa e foram lá mesmo. E são coisas que meu pai gosta muito de fazer isso, de juntar todo mundo, juntar a família. Não, vamos pescar. Meu pai gosta muito de pescar, então fala, não, vamos lá, vamos todo mundo pescar hoje junto e tudo mais. E isso vai criando, vai fortalecendo um laço, criando um vínculo, né? Atividades que vocês tenham em comum e que a criança vai gostar. E é famoso, né? Chegar na escola, o que você fez fim de semana? Ah, fui pescar com meu pai. A gente sempre falava isso. É verdade. Engraçado é que são atividades que você está pontuando que não requer uma compra de materiais, né? Sim. Um investimento alto. Não. Às vezes são coisas... Ir para a cozinha, cozinhar junto é um bolo, ótima ideia. Fazer um bolo, deixar sua filha lavar a louça ali junto com vocês, eles estão interagindo ali juntos. Isso dá mais resultado do que pegar as crianças e levar para o shopping para ficar andando nas lojas? Eu acho que dá. Comprar lanche, vamos comer todo mundo aqui junto. Porque assim, se alimentar é muito bom, todos juntos, isso é bem legal, essa troca, né? Tá todo mundo olhando um nos olhos do outro, comendo, se divertindo. A questão é que às vezes a gente acha que só isso é suficiente para criar essa relação e não é. Não. Né? Às vezes fazer uma atividade mesmo diferente, fazer um piquenique. É uma coisa simples que a criança vai gostar e que vai ficar marcado na memória dela. Não, quando crescer, não, quando eu era criança, aqui tem uma foto para mostrar isso. Eu fazia piquenique com os meus pais, eu saía para pescar com meu pai, eu ia para a cozinha fazer um bolo com a minha mãe, eu sentava no chão com a minha mãe para a gente montar Lego. É coisa simples, às vezes o brinquedo que já tem ali, mas às vezes nós acabamos pecando nessa falta de atenção para o nosso filho. Sabe? Como eu falei para você, eu não sou uma mãe perfeita, mas às vezes me dá um estralo assim, poxa, acho que eu tô deixando a desejar um pouco com a Zoe. Aí eu sento ali, ela me traz uma boneca, traz as panelinhas dela, e ela fala, mamãe, vou fazer um suco para você. Pronto, aquilo ali para ela tá maravilhoso, sabe? Eu tô dando atenção para ela e validando o que ela tá fazendo, nem que seja numa brincadeira. E isso vai fortalecendo, com certeza, o laço. O meu filho gosta muito de carros, né? Então, teve uma exposição de carros antigos. Fui ele e eu só. Paramos para comer um pastel de feira. E até hoje a minha filha joga na minha cara assim, você ainda não me levou para comer o pastel. Mas porque a gente tem esse hábito, né? Eu sair com um, minha esposa sair com outro e a gente fazer a troca. Isso é super importante. E uma das coisas que eu acho muito legal é quando o pai sai com a filha. Sim. Porque já ensina para a filha o tipo de perfil que ela precisa procurar. Exatamente. Né? E aí eu vou abrir um leque aqui, né? Porque, infelizmente, hoje a gente se depara com muitos filhos que têm pais que são separados, né? E aí, se você pega o seu filho, alguns fins de semana, e sempre o leva para a rua para comprar alguma coisa, para ver alguma coisa, e fala assim, não, mas em casa não tem nada para fazer. Mas talvez em casa é onde vai criar uma relação muito mais próxima, Exato. né? Porque a criança, ela não quer, na verdade, o que o pai pode comprar. Ela quer o pai naquele fim de semana. Né? Exatamente. E, infelizmente, tem essa troca, né? Eles querem pagar tudo achando que é o suficiente. Acham que tudo que pode comprar vai suprir essa falta que a criança sente. E os índices de jovens que se perdem em drogas por conta desse pensamento de pais que dinheiro compra tudo e supre a falta, é impressionante. Vamos para a próxima pergunta.
Cadê a outra? Como os pais podem criar um ambiente emocionalmente seguro e acolhedor em casa? Eu acho que bem validando o que a criança sente, não discriminando ou julgando o que a criança traz para eles. Hoje em dia a gente vê muitas crianças que têm medo de falar o que está sentindo, têm medo de falar o que aconteceu na escola. Eu assisti a entrevista do Dr. Clayton e teve uma parte que ele falava muito a respeito disso, que às vezes você deixa a criança com o cuidador e fala assim, não quero escutar uma reclamação. E ali a criança já tem medo de falar o que aconteceu. Às vezes acontece coisas terríveis. Exato. E ela não vai falar porque ela assim, pô, mas eu contei. Exatamente, exatamente. A minha filha, quando chega em casa falando assim, fulana me empurrou. É mesmo? Senta aqui, conta pra mamãe, o que aconteceu? Como é que foi? Você chorou? Mas o que é que você fez para ela te empurrar? Então, assim, vai conversando e vai criando esse ambiente emocionalmente seguro, para ela ter essa liberdade de falar sem que ela pense, não, se eu falar eu vou levar uma bronca, se eu falar eu vou ser castigada, mesmo que ela tenha feito algo errado. Ela vai ter essa confiança de falar, errei, mãe, eu errei, pai, eu errei, mas eu quero procurar acertar. Ele vai ter essa confiança de chegar e demonstrar tudo isso. Mas para isso você tem que se mostrar aberto para receber, né, o que essa criança vai trazer para você, sem julgamento, e sem ser um ambiente ali que ela vai receber um castigo o tempo inteiro. E também aqueles pais que às vezes são bem explosivos, né? A criança conta que tomou um tapa na escola, a mãe já grita, xinga, fala assim, eu vou lá e vou acabar com a professora. Aí vai gerar uma mentalidade naquela criança que tudo se resolve à base da pancada. Exato, né? Exatamente. Esse ambiente equilibrado também vai para a conversa de pai e mãe dentro de casa. Vocês vão discutir a relação? Discutir sozinhos, dentro do quarto de vocês e baixo. Exato. Ninguém precisa ouvir o problema de vocês, principalmente os filhos, né? Eu acho que isso já começa a mostrar e dar um baita exemplo para eles, que quando eles casarem ou tiverem a família deles, eles vão resolver as coisas conscientes de que, olha, a minha família, as coisas funcionavam assim, tranquilamente. Sim. E vão levar isso, né? Vão levar, quando já pega um exemplo da mãe tacando negócio no pai, o pai batendo na mãe, embora seja crime, liga para a polícia e denuncia, mas a criança vai perceber e vai achar que aquilo é normal. Sim. Principalmente meninos, principalmente meninos. E aí cresce o menino e acha que é super normal bater em mulher. E não é. Não é, mas meu pai fazia, por que eu também não posso fazer? Exatamente. Vamos para outra. Cadê? Aí. Como os pais podem ajudar as crianças a lidar com emoções como medo, raiva e frustração? Divertidamente. É verdade. É um filmaço. Divertidamente. Ensina muito. Eu já ouvi falando assim, mas esse filme não é para criança, você precisa ter um entendimento assim. Não, as crianças vão entender um pouco ali do que está se passando. A gente subestima muito as crianças, Sim, né? Olha, a gente acha que eles não entendem nada. Não, elas entendem, conseguem entender ali o que o filme está passando, quando que você vai explodir de raiva, quando que você vai ter medo. O medo é super importante. Se a gente não tivesse medo, a gente não estaria nem vivo. É verdade. Né? O medo de ser atropelado faz você olhar para os dois lados da rua para ver se vem carro. Exatamente. É um medo que você tem. Isso vai preservar a sua vida. E isso é uma emoção natural do ser humano. A gente já nasce com isso, né? Sim. Mas assim, eu acho que a que se destaca mais é a frustração. Hoje em dia, a gente cria crianças que não sabem se frustrar. E amanhã eles se tornam adolescentes que não sabem não sabem também se frustrar, e aí acabam que são adolescentes que sofrem de depressão, de ansiedade. Por quê? O exemplo que você deu, fulano me bateu na escola, aí chega a mãe, pode deixar que eu resolvo. Eu vou, eu falo, eu faço, e aí o que o adolescente sabe fazer? Nada, ele só sabe contar para a mãe porque alguém vai resolver o problema dele. Verdade. Sabe? E quando não resolve, a culpa passa a ser da mãe. Passa a ser da mãe. Não da situação dele. Não da situação nem dele. Não consegue se frustrar. E aí, quando chega na fase adulta, na fase adolescência, da adolescência ou na fase adulta, não sabe resolver um problema. E aí trava ali e fala, e agora? Eu sempre tive quem resolvesse para mim, agora eu não sei resolver. É verdade. Sabe? Então, é importante até mesmo a gente permitir que as crianças se frustrem. Então, a gente sabe que existe a emoção alegria, e a gente às vezes pensa que a criança tem sempre que estar alegre, né? É como se estar triste, ter medo e se frustrar fossem coisas erradas de se sentir, né? Você está triste? Por que você está triste?
O que causou essa tristeza? Ah, eu estou triste porque o meu cachorro morreu. Isso é normal. Que bom que você está triste por conta disso, porque nem sempre a gente vai ter as coisas para sempre. Sim. Né? E vai fazer parte da vida. Agora, o que a gente não pode deixar é aquilo perpetuar por muito tempo, né? Exatamente. Então, mais uma vez, vem com aquela interação da criança até conseguir falar do que ela tem medo, do que ela sentiu raiva, qual foi a frustração dela. Algo que aconteceu assim, engraçado, umas 3 semanas atrás, tinha natação na escola da Zoe. Mandei a roupinha da natação, ela falou assim, eu não quero ir. Falei, por que você não quer ir? Porque eu não quero. Eu falei, tudo bem, a roupa tá aqui, se você não quiser ir, você fala pra tia que você não quer ir. Aí ela chegou em casa, falei, você foi pra natação? Aí ela falou, não. Eu falei, por que você não foi? Porque a tia ia molhar o meu cabelo. Eu falei, tudo bem. Aí peguei a agenda, estava escrito na agenda. A Zoe não foi para natação porque disse que tem medo de água. Eu falei, opa, pera ainda. Tá errado. A Zoe adora água, adora piscina e tudo mais. Eu acho que foi muito mais da touca que a professora ia colocar no cabelo dela, porque eu chamei ela e falei assim, como assim? Você falou pra tia que você tem medo de água? Falei. Eu falei, mas você não tem medo de água? Você não gosta de piscina? Gosto. Eu falei, por que você não quis ir para natação? A tia ia colocar a touca na minha cabeça. Esse era o motivo. Esse era o motivo, mas ela não conseguia falar isso para a professora, porque ela não queria uma touca na cabeça dela, então ela preferiu falar que ela estava com medo da água, mas não era aquilo. Então, assim, é até a importância de você conhecer a criança que você tem em casa. Ela não tem medo de água, por que agora ela está com medo de água? Aí, não, Zoe, tudo bem, a gente pode falar para a tia, para ela não colocar a touca na sua cabeça. Pronto, na semana seguinte ela foi para natação. Olha aí. Foi tranquilo. E poderia perpetuar a questão, ó, tenho medo de água, e ser a desculpa, e depois, no futuro, ao ir para a praia alguma coisa, tá com medo de água. Porque exatamente. A frase tão repetida impregna na sua cabeça, né? Acaba se tornando uma verdade para você. Fica impregnado. Sim. Vamos para mais uma pergunta. Por que é importante cuidar da saúde emocional das crianças desde cedo? Para não se tornarem adultos com problemas. Né? Acho que esse é o principal. Não tem mais nem nada que falar sobre isso. Uma coisa que a gente conversa lá em casa é o seguinte, a criança tem um brinquedo e está brincando. Chega uma outra e aí ela pega aquele brinquedo e fala assim, deixa para ela brincar um pouquinho. Por quê? Não, tá errado. A outra criança precisa ter as suas vontades realizadas. Tem a preferência. O meu, que está ali, que o brinquedo é dele, não, ele tem sempre que doar. Isso é uma coisa que às vezes a gente ensina que acaba dando um resultado equivocado. A gente acha que vai falar assim, não, mas se ele não emprestar, ele vai ser uma criança egoísta. Mas até que ponto ele será uma criança egoísta? E é exatamente o que você falou, é o brinquedo dele. Por que ele é obrigado a emprestar? Ele empresta se ele quiser emprestar. Sabe? Mas é como se a criança não pudesse ter a vontade de escolha, né? É o que eu quero. Sim. Se é o que você quer, então tá errado. Você não tem que querer nada. O que pode ser conversado? Você quer emprestar um pouco para o fulano ver? Quero. Empresta um pouco, depois ele devolve. Você quer emprestar um pouco? Agora não. Então depois você empresta quando você quiser. Pronto. A vontade dela tem que ser validada porque o brinquedo é dela. Porque senão vai ser aquele negócio assim, eu sempre tenho que dar as minhas coisas. E o problema é que isso se estende para outras áreas da vida. Ela cresce, aí ela está namorando, aí o cara vai querer ir além. Ela fala assim, eu sempre tenho que atender à vontade do outro. E aí ela fala assim, nossa, você está exagerando. O problema é que é uma coisinha bem pequenininha lá no início da vida. Mas que cresce. E vai crescendo, né? Exato. Aí o chefe pede alguma coisa que é abusivo, ela vai e faz. Porque ela não pode falar não. Não pode desagradar ou frustrar o outro, né? Vamos ver aqui outra pergunta. Que dicas você daria aos pais para ajudar os filhos a desenvolver uma autoestima? Autoestima é um assunto de pesquisa de vários profissionais, porque hoje é comum vermos adultos com autoestima muito baixa, né? Não se reconhece, não percebe uma qualidade em si mesmo. Sim. Como é que a gente consegue fazer para já trabalhar isso desde pequeno? A gente tem muita dificuldade em elogiar, né? Elogiar e principalmente assim, elogiar as crianças. E enquanto você valida algo que a criança faz, por menor que seja, aprendeu a calçar um sapato sozinho, dê uns parabéns para ela
ela vai se sentir assim, poxa, eu sou capaz de fazer algo sozinha. Sim, verdade. E isso a autoestima dela vai elevando. Mas a partir do momento em que a criança só é repreendida, só repreendida em tudo. Ah, você só faz bagunça. Olha como é que tá o seu quarto. O seu sapato tá trocado. A sua blusa tá do avesso. O seu short tá errado. Você voltou da escola todo sujo. A criança, o que ela vai recebendo? Só crítica. Sou ruim mesmo. Sou ruim mesmo. Acho que eu nem vou lavar meu sapato porque... Eu vou sujar mesmo. Eu sujo mesmo, eu sou porco. Exatamente. E aí entra até xingamentos. Você é burro, você é porco, você é isso, você é aquilo. Como que a criança vai ter uma autoestima elevada futuramente se hoje ela só recebe isso? Então, assim, por menor que seja a conquista da criança, a partir do momento em que você valida aquilo, que você dá uns parabéns, simples, comeu tudo. Com a Zoe, você comeu tudo? Ela já olha pra mim assim, ó, sorrindo. Parabéns, toca aqui. Aí ela bate na mão, aí ela mesma fala, posso levar meu prato para a pia? Ela mesma levanta, leva o prato para a pia. Daqui a pouco tá lavando a louça. Por favor. A maternidade dando retorno. É verdade, é verdade. Mas assim, por quê? Porque você vai validando aquilo que a criança está fazendo, sabe? Não, comer tudo é uma coisa boa. Minha mãe me dá os parabéns, sabe? Entende? Guardar o meu sapato no armário é uma coisa boa. O dia, raramente, que ela chega e deixa jogado, eu falo, eita! Aí ela olha. O que foi? O sapato tá aqui. E eu esqueci, mamãe. Aí ela cata e já corre pro quarto. Então, assim, você vai desenvolvendo isso na criança e ela vai se tornando um adulto, assim, com autoestima elevada e saudável. Por quê? Porque ela foi validada quando era criança. Por mínimo que tenha sido o esforço dela, mas ela conseguiu algo positivo ali com aquilo. Verdade. Vamos para a última pergunta. Vamos lá? Como os pais podem ajudar as crianças a lidar com comparações e pressões que afetam o autoconhecimento? Comparação e pressão são dois problemas que daria mais uns 2 programas cada um aí. Com certeza. Porque a gente lida com comparação até quando adultos, sim, né? Sim. Nossa, mas o meu amigo que se formou comigo, ele está viajando. Eu ainda não viajei para nenhum país. Olha, ele já foi para 2. Essas comparações são terríveis. São. Eu sou super contra comparações, eu tenho... A Zoe vai fazer 3 anos, eu tenho filhos de amigos meus com a mesma idade, tenho na minha família priminhos com a mesma idade que ela, então era sempre assim, por que fulano já consegue fazer isso e ciclano não consegue? Por que fulano já fala, mas ciclano ainda não? Por que fulano anda direitinho, mas o ciclano ainda não? E eu sempre falava, gente, não compara, crianças têm uma janela ali que ela pode desenvolver dentro daquela janela. Não é porque verdade. A minha filha falou com 10, 11 meses que o fulaninho também tem que falar. O outro vai falar com 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Então, comparação, isso eu tô falando de criança pequena, que ainda não está entendendo. Mas e quando, daqui a pouco, nossa, mas olha, seu amigo tirou 9 na prova, por que você só tirou 7? É verdade. Poxa, o fulano é melhor do que eu, né? Aí quando seu irmão é melhor que você, ó. O seu irmão já sabe fazer isso. Por que você ainda não faz? Seu irmão ajuda em casa, por que você não ajuda? A criança acaba que ela vai se sentindo uma porcaria. E aí a gente volta para aquela questão de agora há pouco, né? Se eu sempre sou inferior ao meu irmão, então para que eu vou me esforçar se eu vou continuar sendo inferior a ele? Sim, são raros os casos de pessoas, de crianças, adolescentes ou adultos que vão falar assim, não, eu vou me esforçar mais para me sobressair. São raros os casos. É verdade. Quando tem essa comparação, automaticamente a pessoa já se joga lá embaixo e não tem uma força para falar, não, eu vou tentar ser melhor. A gente não está jogando aqui que a psicologia positiva resolveria todos os problemas, que não é bem assim. Mas a gente tem que pontuar que a criança não está indo bem, sem comparar com o outro, mas estimulá-lo, né? E quando vai dar chamar a atenção de alguma coisa que foi errado, vou dar só uma dica. Faz um elogio de alguma coisa que ela fez certa naquele mesmo momento ali. Porque aí você já desarma, né? É um reforço positivo ali. A criança dá uma respirada e fala assim, opa, peraí, eu fiz alguma coisa boa, ele reconheceu, mas tem uma coisa aqui que não está legal, né? Sim. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Você tem mais dúvidas e quer saber mais sobre isso, pode conversar com a Laíssa, psi.laissaadrian. Esse é o seu Instagram? Exato, esse aí mesmo. Você pode perguntar, pode combinar ali, fazer consultas. Laíssa está aí e arrebentando, mandando várias postagens e ajudando a muita gente. Laíssa, obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. A gente espera que tudo que a gente falou aqui possa ter ajudado você, né, em casa, com seus filhos, com a sua família, que é o maior bem que você tem de toda a sua vida.